O tema de hoje para a nossa meditação é Apocalipse, sexta parte, o milênio e o fim do mundo, capítulo 18. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. A nova Jerusalém não será aqui neste mundo. Não podemos confundir Jerusalém, a cidade formosa como a lua, brilhante como o sol, descrita nos versos do rei Salomão, com a nova Jerusalém, cidade celestial onde está o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Após o juízo de Deus, a cidade antiga de Jerusalém tornou-se em cinzas. A terra foi inundada por povos e nações pagãs que não conheceram o Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Estes povos permanecem até os dias de hoje. Ai, ai daquela grande cidade! Toda a sua formosura tornou-se em lamentos, pois nela foi derramado sangue inocente. Seus pecados se acumularam até o céu. Jerusalém não será mais a morada dos santos, disse o Senhor. Sai dela, povo meu. Capítulo 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Diferente do capítulo 14, quando se completou o número de salvos das 12 tribos de Israel, o capítulo 19 revela a entrada da plenitude dos gentis de que falou o apóstolo Paulo. Agora João pôde testemunhar o brado de vitória de um povo, comprado de todas as nações, línguas e povos, pelo sacrifício de Jesus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E ainda, João viu um assentado sobre um cavalo branco. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir as nações, e ele mesmo é quem pisará o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O anjo que estava no sol clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. No tempo do fim, a besta, os reis da terra e os seus exércitos estarão reunidos para fazerem guerra contra o exército do Senhor. A besta será presa, e com ela o falso profeta que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E os demais serão mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartarão das suas carnes. O juízo final trará morte e destruição sobre toda a terra. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Este capítulo se destaca por revelar os 1000 anos que Satanás foi preso. E os que estavam assentados sobre trono, foi-lhes dado poder para julgar conforme a promessa de Jesus aos discípulos. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração
o Filho do Homem, se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esta foi a primeira ressurreição dos mortos, que foi para Israel. Após 1000 anos, veio o período das trevas. Satanás foi solto e saiu para enganar as nações sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Esta será a última batalha para que se cumpra o juízo de Deus, e então virá o fim. João viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A salvação é individual. Verdadeiramente temos uma jornada rumo à casa do Pai. Antes, porém, há uma parada obrigatória, o lugar de descanso onde os salvos recebem vestes de núpcias antes do destino final, a Nova Jerusalém. Primeiro, os que morreram em Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos. A jornada é longa, e muitos se apostatarão da fé, negando o Espírito Santo, e não irão alcançar a salvação em Cristo Jesus. Porque, semelhante à primeira ressurreição dos 144.000 das 12 tribos de Israel, haverá ainda uma segunda ressurreição dos mortos, quando se completar o número de salvos de todas as nações. Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá o Senhor: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. João viu no meio da praça a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. E, havendo João ouvido e visto todas essas coisas, prostrou-se aos pés do anjo para o adorar. E disse o anjo: Olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adorai a Deus. Este capítulo nos chama a atenção para o zelo e a responsabilidade acerca das revelações de Jesus Cristo. Existem diversos entendimentos para este livro, porém, precisamos atentar
para qualquer entendimento que não esteja em conformidade com as Escrituras, para que o mal profetizado neste livro não recaia sobre nós. Sabemos que somos falhos e pecadores, sujeitos a erros e enganos. Os discípulos questionaram Jesus, dizendo: Quem poderá, pois, se salvar? Disse Jesus: Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Vejamos. A salvação é um mistério, porém, para os infiéis está escrito: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A todos a paz do Senhor.